Bom dia, meus amigos das redes sociais. Aqui é o pastor Roberto Gonzaga, minha esposa linda e amada lá atrás. Fica tão alegre. Hoje eu quero estar trazendo uma palavra para você com relação ao único caminho que leva o homem a ter a vida eterna. Com base no que eu ministrei ontem na caminhada, ontem eu falei que há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar e há tempo de arrancar o que foi plantado. Queridos, eu quero falar do único caminho para a eternidade que o homem tem que tomar posse durante o tempo de vida, porque quando a morte bate, não tem mais chance. Não existe purgatório, local que é intermediário, para você ainda ter uma chance, não existe. Imagine quantos líderes religiosos que já surgiram, que surgirão, que ensinam erro, mentira e não se arrependem. Se eles morrerem, já vão direto para o lugar de sofrimento. Porque se ignora o caminho da verdade que é Jesus, como está escrito em João 14,6, o próprio Jesus, aquele Deus que se fez carne, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele veio a nós, foi revelado pelas palavras proféticas que Deus levantou homens para falar que ele viria. E Jesus cumpriu toda a palavra profética. E quando ele cumpria alguma palavra, ele falou: isso foi para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Então, queridos, hoje nós vemos muitas religiões. Mas se você for nos túmulos desses líderes religiosos, Maomé, Confúcio, Buda, as ossadas dele continuam na terra, mas a de Jesus não está, porque ele ressuscitou. Então essa é a verdade de Deus. Então, querido, a mãe de Jesus não leva o homem a ter eternidade, não leva o homem a ter santidade. O apóstolo Pedro não leva o homem a ter santidade e nenhum outro nome há pelo qual o homem possa ser salvo. É só pelo nome de Jesus. E se nós, seres humanos, não entrarmos nos padrões de Deus, não seguir os princípios dele em vida, se a morte bater, você já está longe de Deus. Você não vai ter a eternidade com Deus. Então, um alerta de um pastor que te ama, que quer viver a eternidade com você. Eu tenho a convicção que eu estarei com o Senhor. Por quê? Há 30 anos eu me arrependi do meu erro, dos meus caminhos errados e converti o meu coração a Jesus. Então, o Espírito Santo, quando você converte a sua vida a Jesus, ele passa a morar dentro de você, por isso que ele tem me dado vigor para não calar a minha boca. E aonde eu estou, no trem, ônibus, metrô, aonde eu estiver, numa praça, se eu vejo que está cheia, eu falo para minha esposa: opa, a igreja aqui está cheia, eu vou pregar aqui. Eu posso estar em qualquer lugar, numa praia, se eu vejo cheio, eu tenho que pregar, eu tenho que falar de um amor, porque Jesus, ele não quer te perder. Por isso ele levanta louco como eu para falar algumas verdades que de repente você não queira ouvir, mas é necessário. Porque depois, diante de Deus no grande tribunal, ninguém terá desculpa que não ouviu falar essa verdade. Então saiba que hoje você está ouvindo falar essa verdade. Só Jesus é o caminho para a eternidade. E o homem em vida, ele tem que decidir por Jesus para cumprir o que diz a Bíblia. O apóstolo Paulo, ele diz em Romanos 10, versículo 8, o que diz a palavra? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e no teu coração creres para a justiça de Deus, serás salvo, visto que com a boca se faz a confissão para a salvação e no coração se crer para a justiça de Deus. Querido, faça isso, procure uma igreja evangélica o mais rápido possível, porque você não sabe o seu último tempo.
E o homem, se ele não se arrepender antes de bater a porta, a morte, ele vai direto para o inferno. É o Jesus que nós servimos que falou isso. Quando ele contou a parábola do rico e Lázaro, no livro de Lucas 16. Leia a Bíblia para você ver essas verdades. Porque é impossível que Jesus minta, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Deus abençoe a todos. Fique com Deus, reflita nessa palavra. Jesus não quer te perder.